Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulo 48, de 22 de julho de 1899. Como a cruz torna a alma transparente. Esta manhã o meu adorável Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao pescoço, toda resplandecente e que ao olhá-la se comprazia imensamente. De repente, encontrou-se presente o confessor e Jesus lhe disse: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Depois se dirigiu a mim e me disse: a cruz comunica tal resplendor à alma de torná-la transparente, e assim como quando um objeto transparente lhe podem dar todas as cores que se queiram, assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar, não só pelos outros, mas também pela própria alma que os experimenta. Além disso, em um objeto transparente, logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim é a cruz, como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mestra mais hábil que a cruz para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Quem pode dizer o que compreendi da cruz e quão invejável é a alma que a possui? Depois disto, me transportou para fora de mim mesma e me encontrei sobre uma escada altíssima, sob a qual havia um precipício, e por acréscimo os degraus desta escada eram móveis e tão estreitos que mal se podia apoiar a ponta dos pés. O que mais dava terror era o precipício e não poder encontrar apoio de nenhum tipo. E querendo agarrar-se dos degraus, estes se caíam juntos. Ver que quase todas as outras pessoas caíam, infundia um calafrio nos ossos. Mas não se podia evitar passar por aquela escada. Então o tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no abismo, comecei a chamar a Jesus para que viesse em minha ajuda. Então, me encontrei encontrei a Jesus junto a mim e me disse: minha filha, isto que tu viste é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra. Os degraus móveis sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento são os apoios humanos, as coisas terrenas que se querem apoiar sobre elas. Em vez de lhes dar uma ajuda, dão-lhes
um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. O meio mais seguro é o caminhar quase voando, sem se apoiar sobre a terra, à força dos próprios braços, como os olhos em si mesmos, sem olhar os demais e também tendo-os todos atentos a mim, para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. Como a cruz torna a alma transparente. Aqui o Senhor, conforme eu ia fazendo a leitura do trecho, eu fui lembrando que Jesus, quando ensinava nos evangelhos, em diversas passagens, ele fazia o uso das parábolas, fazia o uso de símbolos, de analogias, para comunicar aquilo que ele queria dizer. E para muitas pessoas, aquelas parábolas eram um pouco, ficavam, porque as pessoas ficavam muito presas no humano, no racional, até interpretavam essas parábolas, e até mesmo nós corremos o risco de interpretar as parábolas na forma literal, dentro de uma realidade apenas humana. E só que em todas essas parábolas que ele falava, que ele usava para ensinar o povo, existia ali uma comunicação espiritual, existia um ensino espiritual que envolvia essas parábolas que ele contava. E em diversas ocasiões relata que ele depois, no particular, com os apóstolos, ele explicava os significados, os sentidos, porque também eles, quando escutavam pela primeira vez, juntamente com o povo, compreendiam ou não compreendiam, ou compreendiam ali no raso, no literal, no humano, no racional. Então, quanto que era importante ele explicar no particular, ensinar e abrir o véu. Porque quando ele ensinava no particular, ele abria o véu para os discípulos, para os apóstolos. E aí eu fui me lembrando dessa realidade, e quando nós nos propomos para ler e meditar, estudar o livro do céu, a gente precisa também assumir essa postura de discípulo atento, de discípulo humilde, de discípulo com sede de aprender aquilo que o mestre quer ensinar. E como o nosso mestre é um mestre espiritual, Jesus não é aquele mestre que vem ensinar realidades práticas da vida humana, de como nos comportar, de como falar, do que fazer, e etc, etc, dentro de uma realidade da humanidade. Ele vem para nos ensinar, para nos orientar, para nos instruir como viver a vida interior, como viver a vida no espírito, para viver uma vida espiritual. É uma vida de céu já na terra. Então, ele tem essa. Ele faz esse trabalho, só que, como a gente muitas vezes fica preso na compreensão do racional, na compreensão humana, ou a gente não vai compreender o que significa o que ele está falando, falou lá no Evangelho e fala aqui no Livro do Céu, ou vai compreender de forma apenas humana, ter apenas ali uma compreensão humana ou bastante rasa e estreita do significado, do conteúdo espiritual que ele quer transmitir. E aí eu fui lembrando disso, porque esse trecho, claro que na maioria dos trechos vai vir carregado de véus, muitas vezes, o que ele está expressando, e embora ele fale de forma clara, esse ensino dos conhecimentos, das revelações que ele faz é bastante claro, mas muitas vezes a gente vai estar fechado e não vai compreender. E nesse trecho ele traz vários elementos para a gente buscar essa compreensão. Na verdade, ele já está explicando, ele explica ali para a Luísa, pelo menos na segunda parte, o significado da visão que ela tem,
E na primeira parte ele fala ali da cruz, que dá para a gente entender, porque ele vai falando ali, ele aparece para ela como uma cruz no peito, uma cruz brilhante, uma cruz linda, esplendorosa, e mas ele vem falando para ela que a cruz, ela comunica a cruz. E a gente sabe que a cruz é as realidades adversas, são os sofrimentos, são todas aquelas realidades que, na aparência, elas não são agradáveis. Porque ninguém pode dizer que uma cruz é agradável, uma cruz é belíssima, uma cruz traz alegria, olhando ela apenas o exterior dela. Todos nós que olharmos para a cruz exteriormente, a gente só vai ver sofrimento, a gente só vai enxergar ali a parte ruim, a parte amarga. Só que o que ele vem comunicando aqui? Que a cruz, ela tem o poder de comunicar esplendor para a alma, de tornar a alma transparente, e faz essa explicação de que um objeto transparente se pode ver as mínimas sujeirinhas, as mínimas poeirinhas, as mínimas imperfeições, quando o objeto é transparente. Então a gente pode pensar num vidro, pode pensar num cristal, pode pensar em vários objetos que são de condição transparente, que se pode ver o outro lado através desse objeto. Então, vamos imaginar um copo, quando coloca um conteúdo dentro dele, se ele está limpo, o que é colocado ali dá para se ver o que é colocado. Se é água mesmo limpa, vai continuar sendo transparente, mas vai se ver que existe uma água ali dentro. Se é um café, se é um leite, se é um chá, se é um refrigerante, independente do conteúdo que é colocado no copo, dá para ver o conteúdo porque o recipiente é transparente. E assim ele vai falando que a alma, a cruz, vai fazendo com que a alma se torne transparente. Então, a alma, à medida que vai se tornando transparente, vai manifestando, vai deixando aparecer, surgir as imperfeições. Ah, né? Ele vai falando aqui das imperfeições, das realidades ali que ainda estão na alma. E que a cruz vai fazendo com que a alma vá sendo modelada. E aqueles defeitos, que ele fala, os defeitos, as mínimas imperfeições, vão sendo meio que corrigidas pela cruz. É como se a cruz, ele fala ali que, olha o que ele fala aqui, que ela é não há mão mestra mais hábil que a cruz. Então, mão mestra quer dizer, vamos imaginar que essa mão mestra, que é a cruz, é a mão dele mesmo. Então, a cruz, ela nos vem também pelas mãos de Deus. E quando quando a sua mão nos presenteia com a cruz é essa mão mestra que vai trabalhar na nossa alma para ir purificando, para ir retirando as impurezas, para ir retirando as imperfeições, para ir modelando e tornando essa nossa alma de forma a ficar realmente límpida, translúcida, brilhante, assim como era para ser desde o início, sem mancha nenhuma, sem nenhum defeito, sem nenhuma torturinha, sem nenhuma desordem. Tudo isso era para ser desde o início. Originalmente, as nossas almas foram criadas assim, sem nenhuma manchinha, sem nenhum respingado, sem nenhuma tortura, totalmente reta, totalmente límpida, totalmente transparente. Mas uma vida de transgressões, de desobediência, de rebeldia, foi fazendo conosco, com as almas, foi tornando a alma suja, foi enlameando a alma, foi criando crosta, que são os pecados, são todas as transgressões que a gente vai fazendo ao longo da vida e vai deformando a alma.
Então, vai deformando, e ao mesmo tempo que vai deformando, tirando a forma, vai apodrecendo, vai adoecendo, vai tornando a alma como carregada de lepra, de feridas, de chagas, de sujeira, de podridão. Então, a nossa alma a alma do ser humano vai tomando essa forma asquerosa, horrorosa de ver e asquerosa de se perceber, de estar perto, por causa dessa realidade que essa vida longe de Deus, essa vida fora de Deus traz e faz com a alma. E uma vez que a cruz vem, e se a alma recebe a cruz e deixa a cruz trabalhar, deixa essa mão hábil trabalhar, ela vai fazendo ali a regeneração, a recuperação, a restauração da alma para que ela tome ali o aspecto original que era para ser desde o início. Então é bastante interessante a gente perceber isso. E se não fosse, se a cruz não fosse para ter esse poder, ele mesmo, o Senhor, mesmo sem necessidade, mesmo sem, ele não precisava, porque ele era totalmente límpido e sem mancha, a alma dele era totalmente transparente, límpida, transluzente, e brilhante, sem nenhuma manchinha, sem nenhum defeitinho, sem nenhum pozinho. A alma dele era assim, mas mesmo assim ele assumiu a cruz, mesmo assim ele recebeu a cruz, mas não por causa dele, mas por causa de nós. Então, se Jesus ele recebe e assume a cruz por causa de nós, quem somos nós para rejeitarmos esse trabalho que a cruz faz, que ela pode fazer na nossa alma se a gente deixar? Quem somos nós para não permitir que a cruz trabalhe na nossa vida, que a cruz trabalhe na nossa alma, que ela realmente faça esse trabalho, porque ela não vem de graça, nenhuma cruz vem de graça para a nossa vida, nenhuma realidade de sofrimento, nenhuma realidade contrária, nenhuma realidade adversa, nenhuma circunstância dolorosa vai chegar até nós sem que haja um propósito de trabalhar para fazer essa reordenação na nossa vida, na nossa alma. Nenhuma cruz, o Senhor, se fosse para a cruz chegar na nossa vida e apenas piorar a nossa vida, o Senhor não permitiria isso. Mas se Ele permite, se Ele manda, envia, Ele não só permite, Ele envia as cruzes para nós, é para fazer esse trabalho que nós, por nós mesmos, com o esforço próprio, a gente não consegue fazer. A gente pode lutar, a gente pode até ter a boa vontade, o desejo de fazer essa limpeza, essa purificação por conta própria, só que a gente não vai conseguir fazer. A gente tem que deixar o trabalho nas mãos de Deus, que é a própria cruz que Ele envia. Então, essa cruz que Ele envia é Ele mesmo fazendo esse trabalho de restauração, de regeneração, de restauração na nossa alma. E Ele usa desse instrumento poderoso, desse instrumento chamado cruz. E à medida que a gente vai aceitando, que a gente vai se deixando trabalhar, primeiramente, ali primariamente a gente vai se resignando, mas à medida que a gente vai compreendendo, vai enxergando o trabalho que a cruz está fazendo, é como se fosse aquele artesão, mas que ele não aparece, ele faz as suas obras, mas ele fica escondido, ele não gosta de se aparecer. Então ele vai ali produzindo as suas obras de arte, e elas vão aparecendo, mas o autor ali, o artesão mesmo, aquele que construiu, que criou aquelas obras, ele não gosta de aparecer.
mas as suas obras aparecem. Então a cruz muitas vezes é essa, que ela, às vezes ela está oculta, mas ela está trabalhando, e o resultado vai aparecendo. E à medida que a gente vai se abrindo, que a gente vai deixando, vai aceitando, a gente vai compreendendo e vai vendo a beleza daquilo que está sendo gerado, daquilo que está sendo criado a partir do trabalho que a cruz faz na nossa alma. Mas realmente um trabalho assim de mudança mesmo, de visão, de mentalidade que a gente precisa desejar profundamente, porque para não ficar olhando apenas para a cruz da forma externa e olhar apenas para a casca dela, apenas para a aparência dela. A aparência dela é assustadora. Então, quando uma realidade adversa vem, normalmente ela vem de uma forma assustadora. Mas se nós nos deixarmos ser trabalhados, deixar que o trabalho seja feito, depois o resultado vai ser algo muito belo, muito lindo. Assim como essa cruz que ela viu lá no peito dele, essa cruz dourada, essa cruz brilhante, essa cruz lindíssima. É assim que vai ficando. O resultado final, depois que a obra estiver acabada, esse resultado de beleza, de luz, de transparência, de brilho mesmo. Só que é um processo, a gente nunca pode esquecer isso. E depois, na segunda parte, quando ele vai falar de uma outra forma que ela vai ver. Ó, ela viu e ela compreendeu muito a respeito da cruz, ela fala, e que quão invejável é a alma que possui a cruz. Aí, pensando nessa realidade, né? É invejável a pessoa que possui a cruz. Então, a cruz, quando a criatura possui ela, ou seja, ela toma posse da cruz, ela se torna dona da cruz. E aí ela não rejeita mais, ela tomando posse, ela vai, e ela só toma posse a partir do momento que ela entende o valor. E se ela entende o valor, ela assume. E ao assumir e amar tudo que a cruz vai fazendo, e como que a cruz vai enriquecendo essa alma, se torna realmente invejável o resultado do trabalho que a cruz vai produzindo na alma. Então, realmente, entender isso e conseguir enxergar a beleza que existe no trabalho que a cruz faz é de realmente de causar inveja. E a Luísa compreendeu isso. E que o Senhor possa também nos dar essa graça de compreender, de ter essa compreensão do que a cruz pode fazer, do que a cruz faz na nossa vida. E depois ela foi transportada para fora e ela teve essa visão ali, ela se encontrou diante de em cima de uma cruz altíssima, na qual havia, embaixo da cruz, havia um grande precipício, e ela falando ali da realidade dessa cruz, que esses degraus, eles eram móveis, quer dizer, eles não eram fixos, eram móveis, e era tão estreitinho que mal podia colocar a pontinha dos pés. Então, imagina que era alguma coisa assim muito leve, muito instável e muito limitada. Vamos imaginar dessa forma. E ela falava que dava terror, era o precipício que havia por baixo. Então, a cruz não era tão feia como era o precipício que existia por debaixo da cruz, da escada, perdão, a escada lá. Então, o precipício que havia debaixo da escada dava horror. E aí, como que tinha pessoas que queriam agarrar-se aos degraus, mas quando a pessoa tentava se agarrar ao degrau, elas caíam. Por quê? Porque o degrau ele não tinha estabilidade, não tinha apoio, eles eram móveis e eram muito pequenos. E mesmo assim, as almas tentavam se segurar nesses degraus, e quando elas tentavam fazer isso, elas, caíam no precipício. E aí ele vem explicar o que isso significa. É, Aí, tá. E uma outra coisa que ela percebeu é que não podia evitar de passar. Tinha que passar pela escada, não tinha como evitar. E era um meio necessário. Só que, como dava medo, né? Porque tinha essa estabilidade e tinha que passar por ela. E como que fazia? Aí ela teve, né? Ela veio, até teve essa iluminação de pedir ajuda para Jesus. Então ela veio
e suplicou para ele, chamou Jesus para que viesse ajudá-la. E aí, quando ela pede ajuda, a Jesus vem, e aí ele explica para ela. Então, aqui já tem uma lição: nunca tentar passar, nunca tentar passar por uma circunstância, por uma situação complicada e que pode levar à queda sem o auxílio do Senhor. Então, e mesmo aquelas situações que aparentemente podem parecer fáceis de ser vividas, de ser experienciadas, de ser ultrapassadas, tudo é necessário o auxílio do Senhor, porque Ele já falou, Ele já repetiu: sem mim nada podeis fazer. Então, se não podemos fazer nada sem a ajuda dEle, sem Ele nós não podemos fazer nada, imagina que a gente nunca vai poder subir essa escada sem Ele. Então, sozinhos a gente não vai conseguir. Sozinhos, se a gente tentar passar sozinho ou se apoiar em outra coisa que não seja Ele, é o precipício que nos aguarda. E ele vai falar que esse precipício é o inferno. Então, quando ela vem e pede ajuda para ele, aí ele vai aqui, vem ajudar ela e vai explicar ali: minha filha, isto que tu viste é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra. Então, todos nós vamos percorrer esse mesmo caminho, todos os homens nesta terra. Os degraus móveis sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento são os apoios humanos, as coisas terrenas. Então, as pessoas, as coisas, as criaturas, tudo que é terreno, são esses apoios que, quando a alma tenta se apoiar nisso, elas caem. Por quê? Porque em todas as coisas criadas, tudo que é criado aqui, ele é passageiro, ele não é eterno. Então, as pessoas vão passar, embora as nossas almas sejam eternas, mas as pessoas mesmo aqui, os seres humanos aqui, todos nós teremos um fim aqui, enquanto corpo, enquanto matéria, enquanto existência material, teremos um fim. Então, não é um degrau que possa servir de apoio para ninguém. Então, nós não podemos servir de apoio para ninguém porque nós somos limitados e temos fim. Temos fim, vamos terminar. Os bens também da mesma forma, eles, assim como eles são criados, eles vão ter, assim como eles têm princípio, eles também têm fim. E assim, todas as realidades da Terra, todas as realidades terrenas têm começo e fim. Então, se à medida que nós tentamos nos agarrar a essas realidades da Terra, essas realidades humanas de pessoas ou circunstâncias e tudo mais, como são transitórios, como não são perenes, não são eternos, o que vai acontecer? Acaba e aí leva a pessoa para o buraco, leva a pessoa para o precipício. Então, a gente não pode, aqui já não pode se apoiar nada que é terreno. Ele fala que, em vez de dar ajuda, vão dar um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. Então, é aquela realidade que as pessoas deixam Deus para deixam o Criador para ficar com a criatura. Então, é esse apoio que as pessoas buscam. Então, no momento de provação, no momento de tribulação, muitas vezes as pessoas procuram respostas humanas, respostas terrenas, e não vão buscar as respostas eternas, respostas espirituais para as realidades. E até mesmo quando vão buscar respostas espirituais, vão buscar respostas espirituais fundamentadas em criaturas, em pessoas, em seres que são limitados, e não realmente buscar respostas espirituais eternas, que são do Deus vivo, que são do Deus verdadeiro. Não, vai buscar em elementos espirituais, mas que são tenebrosos, que são criaturas também. Então ele vai falar: o meio mais seguro é o caminhar quase voando, sem se apoiar sobre a terra, à força dos próprios braços. Quer dizer, nunca contar consigo mesmo.
Então, nós não podemos nunca contar conosco mesmo e muito menos com as pessoas por si só, com as coisas, com as realidades criadas. Nunca elas poderão ser nossos apoios. E a gente não pode ficar com os olhos em nós mesmos. Então é importante compreender isso que ele vai falando, né? Esse caminhar voando é o caminho que a alma faz quanto mais espiritual a alma se torna, mais leve. Então, assim, como a cruz. Então, aí voltando para o texto anterior, né, o trecho anterior aqui, não o trecho, mas a sequência desse mesmo trecho, mas que ele falava da cruz, que a cruz vai tornando a alma transparente. Então, o que vai acontecendo com a alma quando ela é trabalhada pela cruz? Ela vai ficando transparente, ela vai ficando leve ao ponto de conseguir alçar voos. E quando a alma consegue alçar voos, ela consegue fazer esse caminho que é necessário, que todas as almas precisam fazer, que é esse caminho para a eternidade, de forma a ser voando, que não se apoia sobre nada terreno, não toca os pés na terra, não toca os pés nas pessoas, ou seja, não toca nos apoios terrenos, mas as almas ficam tão leves por causa do trabalho que deixou com que a cruz fizesse, com essa restauração, com essa transparência que tornou. Então, ela se torna não só apenas transparente de forma visivelmente, mas ela se torna leve. Ela se torna realmente ali algo tão leve que voa. E o que o Senhor quer fazer conosco é tornar a nossa alma não apenas transparente, mas leve, para que a nossa alma alce voo para o céu. E não fique dependendo de fazer o percurso para a eternidade, fazer o percurso de trilhar essa escada, porque o caminho do céu é um caminho para cima, é um caminho de escada mesmo. Então, se é um caminho de escada, precisa que seja feito em sentido vertical. Então, esse caminho vertical que a gente precisa fazer, se a alma está leve, ela alça voo. Então, ela não tem necessidade de se apoiar em nada. A alma que está pesada, ela vai buscar o quê? Apoios. A alma ali que está lameada, suja e tudo mais, que é a realidade contaminada ali com as realidades da Terra, ela vai buscar os apoios também na Terra. E é onde que ela por esses mesmos apoios, ela é empurrada, ela é precipitada para o abismo. Então, pensar nessa realidade que é muito séria para nós, de considerar que nada que seja apoio humano a gente pode considerar como válido para nos ajudar a fazer trilhar o caminho para a altura, para cima, o caminho de subida. O único apoio que nós precisamos e que nós devemos buscar, assim como a Luísa se tocou que ela precisou, ela chamou por Jesus. É chamar por Jesus. Vem Jesus me ajudar, Jesus vem me auxílio, Jesus vem me socorro, eu preciso. E ele vai conduzir-nos, ele mesmo, né? Assim como ele teve o poder de se elevar, ele ascendeu ao céu depois de ter passado pela terra, depois toda a morte, a ressurreição, e depois ainda ficou na terra um período ali para ensinar um pouco mais de forma mais profunda os apóstolos. Ele depois sobe, ele se eleva, mas ele tinha essa condição de se elevar, e ele é o único que se elevou. Nós, por nós mesmos, nunca vamos conseguir nos elevar, até mesmo Nossa Senhora Maria Santíssima, ela não se elevou ao céu, ela foi levada, ela foi assunta. E assim também a nossa alma, à medida que vai se tornando leve, também vai recebendo esse impulso, esse auxílio dele para ele nos levar, ele nos conduzir para a eternidade. Então, esse caminho de eternidade a gente trilha com ele e nunca fora dele. É somente ele, porque inclusive ele é o único que tem, ele é o caminho que nos leva até a eternidade, ele é o único caminho que nos leva para o céu. Então, se o apoio é ele, e o único apoio é ele, a nossa alma voa.
Agora, se a gente se apegar nos apoios terrenos ou apoios humanos, o destino mesmo é o abismo, é as trevas, é para baixo, é cair mesmo. E a gente pode estar nesse processo, então a gente precisa ter consciência desse trabalho que precisa ser feito de se desapegar mesmo de toda a realidade humana. A gente vive na Terra, mas a Terra ela é apenas ali necessária para nós enquanto estamos aqui, mas elas nunca podem ser os nossos apoios. O nosso apoio, o único e exclusivo, deve ser apenas o Senhor. Ele que deve ser o nosso apoio, o nosso sustento, o nosso alimento, a nossa vida, porque Ele, por ser o nosso caminho, é o único que pode nos levar de volta para a pátria celestial, que é essa escada que a gente precisa subir. Então, que Ele possa nos auxiliar, nos dar a graça de fazer essa caminhada, tendo Ele como único apoio, porque é o único que pode, de fato, nos levar de volta para casa. Amém, Fiat.